Mas não tá aberta a peça. Boa bosta. Não tem profissionalismo. É só desvantagem. Vai só Todo mundo fica. Todo mundo. Rapaz, eu nessa luz você é loura. É o cabelo. Ah, desculpa, é que seu foco é o cabelo. Tá bom, tá bom. Foca no cabelo. Pelo amor de Deus. Pelo Minha amor mãe de Deus. sempre disse que eu não sou todo mundo. Mas você não vai falar os dois, você vai escolher um. Pô, você tá dando um show, velho. É mesmo? Você tá. Somos todos. Um dia é mais luz, misericórdia. Isso é empreendimento. 3 horas da manhã. Hoje eu tô Ô, fudido. Com essa dupla aqui, Leon, hoje. Então espere, enrolar, mas hein? minha filha já foi banida do TikTok 6 vezes. Tá vendo? Tá vendo? Pediu. Toda hora eu vou esquecer alguma coisa, vai ser uma A tragédia. gente volta. Fique tranquilo. Vamos começar a fazer os testes primeiro. Fazer logo Se o tiver teste. se tiver alguma aí. Deixa eu começar então. Se tiver alguma interrupção, aí interrompeu. O teste. Não vai ter assim, 3, 2, 1 gravando. Não. Vai, não, fique tranquila. Eu conheço essa aí. Olha a referência que nós temos. Que eu não conhecia essa aí, né? Não é nada de pertinente. Na dúvida, tá dos seus melhores. Vocês fazem um auê, viu? O que eu faço? Vendi pra esse, não tá muito bem, vamos pro outro que vai perder, mas vai me pagar. Isso eu não vou falar porque... Besta não é. Eu Primeiro vi, episódio ele é do- mais gaiato, ele é mais Aí, gaiato. ó, tome aí, ó. Eu não sou mais. Pô, aí Gente, tá na família, hein, Tá pai? no sangue a no coisa. sangue. Tá, a pergunta que não quer calar. Você tá ligado que ele já escondeu um brinde que veio, né? Um presente, um negócio pra gente degustar. Pelo amor de Deus, né? Aí, tá vendo? Ela é seu nível de piada, velho. Porra, tô fudido. Hoje eu tô Que fudido. besterol. Eu sou mais sério. E o de... É. Mentira. Ele também tá. Tava muita coisa errada, pensando muito errado. Eu vi no negócio que ele Olha. mandou. Claro. Opa, aí, Censura não é. Não tem ninguém que vai me defender. Todos os eventos que tem aqui de Roberto Carlos, ela vai lá na Arena Fonte Nova assistir. Ah, Aqui tava não sei aonde, num recôncavo, não sei aonde. Há muito tempo que eu queria ser. Tchu, tchu, tchu. Só Isso aí tricota da o cabelo, sua tá época vendo? de muitos anos atrás. Quando eu era. Edson Gomes, vou fazer essa pergunta pra você. Quer que você me diga, você é de Cachoeira ou você é de São Félix? Diz aí. Até me jogo. Você acaba de dar o play em mais um episódio do Dá Pra Ser Podcast versão 2023, onde as nossas câmeras são as mesmas usadas em Lagoa Azul, Divertidamente, Rambo 1, Rock Balboa. A Lista de Schindler. Pô, desse aí eu vou ter que botar um no nível, né? Eu adoro esse. Eu vou ter que colocar o melhor que o Brasil já teve. E chama-se Tropa de Elite. Cidade de Deus. Ah, não quero saber isso, mano. Ah, então tudo bem, ó. Esse aqui que parece stand-up comedy, mas não é. É o Dá Pra Ser Filme, Podcast. Prazer, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor, apenas mais um Vitor qualquer. Como foi em 2022, também está sendo 2023. E ao meu lado, esse homem grisalho que dá luz no cabelo. Um platinado. gato. Você faz o quê mesmo? É platinado. Tudo bem? Seu nome? Bem, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é George. Pra quem me conhece, é George É um também. prazer falar com você. Satisfação. Cada vez mais, esse ano você tá mais bonito. É porque eu fiz uma promessa, né? Pra poder dar uma melhorada na lataria que não tava muito bem no ano passado, não. Então vou ter Aí que- fiz o pedido pra Noel, aquela coisa de ano novo, um monte de coisas novas. Qual é o seu nome? Eu já falei. Jorge Lessa? Como? Jorge? Lessa. O homem é bonito, Jesus Cristo. Então, novamente começamos mais um episódio da Pra Ser Podcast. E como não pode ser diferente, gostaria de agradecer todo o período que passamos no ano passado com nossos parceiros, que é o Café Palória, que por sinal agradeço nosso amigo Robson, tá sempre com a gente, que ensinou o Vitor, que faz o melhor café da Pra Ser Podcast. A máquina ajuda muito, mas mentiroso, ele é né? profissional. A gente mente bem. Quadrato Pizzaria, sempre Italianos. aqui fortalecendo a gente para não ficar morrendo de fome, não deixar o convidado, apesar que tem algumas particularidades, tal, não quer sujar dente, não aparecer com a azeitona aqui, tá um orégano, então a gente deixa para comer depois, mas só sai com fome, começa com Não fome, foi denúncia. por particularidade delas, né? E como hoje falaremos De de conta. empresário, de conta, Aquele negócio dos não memes. podemos deixar de falar que estava com a gente também no ano de 2022. Em 2023 vai estar escalonando mais em Salvador. Falar da Rede Abacus,
que é uma rede de contabilidade que tem peritos contábeis, pessoas especializadas para ajudar você, empresário, pequeno e grande empresário, a regular suas contas. Ainda mais agora, quando novo, imposto novo, só vem desvantagem. Então, ter um bom contador posso largar é o muito interessante. Excel? É bom você largar aí para uma contabilidade de respeito. Então eu vou botar no Rede Abacus minha contabilidade. Então, pessoal, como o Dá Pra Ser Podcast gosta de falar de gestão, roda a vinheta, já falaremos disso. Bem, pessoal, estamos aqui de volta para gravar um episódio Gelado. onde contaremos Gelado. as dores, as vantagens e desvantagens de um ramo que pra mim é sazonal. Não dá Pra pra mim é ficar gostoso. rico com isso. Mas eu tô monotono. Saberemos hoje se dá sim ou não. Estaremos falando uma coisa refrescante. Foi sem querer que eu beijei a sua boca. Porque tem a ver com sabor, entendeu? Eu fiz um link muito distante, né? Tem contexto para isso aí? Não vou dizer que foi ruim, não. Foi Chico Xavier. Né? Mentira, essa piada do médium de novo, Jorge. No ar, né? É só pra você saber que não foi bacana. Hoje estaremos aqui com a dona CEO, proprietária, Bailarina. CEO, Bailarina. bailarina e manutenção de refrigeradores É verdade. do seu próprio empreendimento. Não é a dona, porque lá dizem que é um dono, mas quem realmente está por trás de tudo é Mônica Amoedo. Seja bem-vinda, Dá Pra Ser Podcast, que vai nos contar um pouco da história da sorveteria Amaralina, que por sinal, hoje está localizada na Pituba, mas nasceu na Amaralina. Já fui corrigido aqui nos bastidores, hein, galera? Fica a dica. Mônica, seja bem-vinda. Boa noite, Obrigado bom por dia. Boa noite, bom nos dia. prestigiar com a sua presença no nosso estúdio. Seja Eu bem-vinda que ao Dá Pra Ser agradeço Podcast. pela oportunidade, pelo convite. Estamos aqui. Contaremos um pouco, né? Ela já veio aqui, já tá coitada assim, ela nem esperava ser convidada. Mônica, Coincidência do destino, você achou, né? me conta uma coisa, começa do começo. No começo. De onde vem Mônica? Do que se alimenta? Do que se alimenta, O que Do que come? vive? Como O que vive? vive? Como vive? No episódio Conta de pra gente hoje, um pouquinho da da sua história de vida. Da tua história de vida, porque o que acontece? O negócio não Creio brota eu sozinho. que você não deve ter nascido, o pessoal me botou num freezer, nasceu, colocou aqui, Botou vou no seguir freezer, sorvete. é. Assim, Deu a deve ter receita tido um de sorvete. contexto, como não sei se a sorveteria Amaralina é uma herança, ou se vocês são idealizadores, se você assumiu depois da gestão. Conta pra gente um pouquinho disso. Bom, Mônica começou pegando o bonde, o trem já meio descarrilhado, porque realmente a sorveteria já existia, era um negócio, ainda é um negócio familiar, né? Onde o principal idealizador, que era meu pai, chegou a ter 3 unidades, né? A Amaralina foi a primeira, por isso se justifica o nome Sorveteria Amaralina. Segundo o Vitor, foi em Brotas. Sim, foi em Brotas. É porque ele era depois cliente de lá. E tivemos a Amaralina, na Amaralina, tivemos em Brotas e tivemos na Pituba, né? Foi o meu pai esse grande idealizador. Por questões, motivos de saúde, né? Ele infelizmente teve que se afastar. E aí eu tive que sair do trabalho, pedir demissão. E aí tive que realmente agarrar com tudo esse trem que estava descarrilhando. Pronto. Mas então você não foi preparada para ser uma sucessora. Não. Então assim, lá atrás, qual era o sonho de Mônica? Quem era Mônica? Você foi condicionada ao quê? Qual era o seu sonho? Qual era a sua carreira? O que você planejava de carreira? O que você realizou da carreira anterior à sorveteria Amaralina? Olha, sempre meu sonho foi, e é até hoje, né? Lidar com crianças, sempre. Ou era pediatria, ou era pedagogia. Era o meu sonho, e sempre foi, amo crianças. E na época de escola, né, eu fiz aqueles, né, como é que chama? Teste vocacional? Não é teste vocacional, não. Foi como se fosse mini cursos, né? De mini curso de médico, mini curso de não sei o quê. Aí eu fui participar justamente de médico, do que eu achava interessante, né? E foi uma frustração muito grande para mim quando eu me deparei com um médico falando onde a vida da pessoa ficaria na minha mão em alguns momentos, né? Então aquilo para mim foi assim impactante. Pesado. Isso não vai dar certo para mim, não é a minha praia.
E aí pensei também, porque a gente chega no terceiro ano, na boca do vestibular, a gente não sabe absolutamente nada do que a gente vai fazer na vida, né? A gente não está preparada. Na flor da juventude, a gente quer, na verdade, curtir, né? O bem bom. É muito cedo para você escolher um trabalho pro resto da vida. E o período escolar é um período mágico, né? De muito massa, né? Descobertas. Então, assim, poxa, eu me vi numa saia justa que eu tinha que escolher algo, né? E aí veio as questões de família, né? Porque meu pai já tinha um negócio, aí começaram as influências. Porque você não escolhe uma coisa que você venha administrar as coisas de sua família, né? A pressão. Tinha a pressão também. Até então estava crescendo, né? Já tinha mais de unidade. Exatamente. Era uma coisa já certa, né? Entre aspas, né? Eu não ia ter muitos esforços, né? Mas aí fugiu o que eu ia falar. Não, aí, você foi fazendo da escolha do vestibular. Do vestibular e da atividade. Sim, teve a influência muito grande da questão financeira, né? Porque eu estava querendo algo que realmente eu gostasse, que eu me dedicasse, que eu como é que eu digo? Me encantasse em fazer, realizasse, exatamente, essa era a palavra. E aí não havia, né, muita pressão. Eu me senti, na verdade, pressionada. Eu fui realmente pressionada a seguir esse caminho de administração, onde eu sempre digo que a gente sabe tudo e não entende nada, né? Esse é o lema que eu trago para a administração. A gente está ali administrando tudo, financeiro, recursos humanos, contábil, mais ou menos, mas a gente tem que saber para a gente estar ligado. Então, assim, eu fui realmente forçada a seguir a trilhar esse caminho, né? Mas até então, você já saiu do terceiro ano, chegou a fazer vestibular para alguma coisa? Isso, fiz vestibular para administração de empresas. Filha única? Filha única? Filha única. Natural de Salvador. Natural de Salvador. Nascida e criada em que bairro? Ou tiveram várias mudanças? Teve várias mudanças aí de pequena, né? Mas, assim, minha referência de infância foi Brotas, né? Ali, Ladeira dos Galés, tenho muitas lembranças maravilhosas de minha infância por lá. E depois dali foi para Barra, Jardim Brasil. Entendi. Aí já estudei por lá no Sartre, e aí já fui... Para trabalhar onde? Não, você fez vestibular para ADM. Fiz vestibular para ADM. Você morava na Barra? Já morava na Barra. Você fez vestibular para que aí passou no vestibular? Passei no vestibular. Para ADM por livre e espontânea pressão. Praticamente. E você concluiu aí gostou do que durante a faculdade? E aí, durante a faculdade, eu acabei, como é que eu vou dizer, me encantando, porque ela acabava abrangindo várias áreas, né? A questão de humanas, que eu amo, essa questão... Lidar com pessoas. Isso, lidar com pessoas, mesmo sendo um desafio gigantesco, mas tem porque não é matemático, né? Então, tem esses nuances, né, que fazem da gente apostar e aí desistir, né? É muito interessante essa dinâmica, né, de você lidar com o outro. E aí eu fui me encantando com isso, né? Claro que dentro da faculdade. Dentro da faculdade. E aí, quando eu fui ver, 4 anos... Você chegou a estagiar, não? Estagiei, cheguei a estagiar, claro. Área? Foi uma área bem interessante, que foi na área já estagiei num recursos humanos, onde era recrutamento e seleção, muito massa. E depois eu fui estagiar e fui contratada na área de saúde. Trabalhei no Hospital Espanhol. Nossa. Fui estagiária e trabalhei lá por uns 4, 5 anos aproximadamente. E até então não tinha demanda para você no negócio de família? Não, até esse período todo aí relatado por mim, estava tudo em ordens, tudo caminhando direitinho. Não era consultada, não precisava dar apoio lá, nada, estava rodando sozinha. Eu ouvia dentro do contexto de meu pai, né, algumas coisas, né, algumas necessidades, tal, de alguma forma eu dava assim uma opinião, não era pedida a opinião, mas eu dava, porque aí vem um detalhe também massa, né? Porque por eu ser mulher, né? E eu tava naquele ambiente masculino de meu pai, era um universo completamente de homens, né? Eram o quê? Nem sei quantos funcionários, sei lá, uns 15 a 20 funcionários, todos homens, né? Homens. E aí foi assim, foi massa. Quando
Nossa. Mas você dava opiniões, você ouvia as dores, algumas coisas você filtrava, falava, mas tem aquele ditado, santo de casa não fazia milagre até então. Isso, como é que se chama? Nunca eu era, como é que eu vou dizer? Não vai dar certo. Ou seja, importância zero, né? Ou sempre você não entende, né? Ou seja, a experiência que valia mais. Eu não tinha experiência, não me era dada também a oportunidade. Por isso que eu acho que isso que me afastava muito do negócio, porque eu não via essa oportunidade. Venha, mostre, né? Faça, tal. Mas aconteceu um episódio pontual, né, que faltou um produto lá, ele, meu pai, no caso, e um primo, que eram os que levavam as sorveterias, não tinha o produto, não achava o produto, não achava, aí não sei porquê, meu pai acho que veio, nem me lembro, não sei se meu pai veio até a mim para pedir ajuda, ou eu, tentando querer ajudar, fui buscar. E aí, nada como a velha internet, no Google, pesquisa aqui, pesquisa lá, achei. E achei, inclusive, com um preço menor do que eles estavam comprando. Normalmente. E aí, a questão não foi assim, que massa, que bacana, poxa, você conseguiu. Não, esse produto não é o que a gente trabalha, não. Esse produto... Nesse preço? Nesse preço não é. Ela não sabe nem o que está comprando. Foi assim. E aí chegou o produto, e era o produto ainda era melhor, de qualidade, e ainda com preço melhor do que eles estavam comprando. Então, se já tem Google, já é mais recente isso, né? Já é bem recente, então. Não é Pois bem recente, não. É bem não. recente. O Google tem 15 anos? Não, peraí, muito mais. 20? Por aí. O Uns Google 20 veio um anos. pouco depois foi logo com o Windows, né, chefe? Então, Windows 94... 5 começou a vir, 98, 94, então ele deve ter então. essa faixa aí. Bom, então Uns 20 anos. posso deixar um recado já? Deve. Para você que está assistindo, dá para ser podcast, vendo, ouvindo, seja lá como você estiver usando. Primeiro passo é siga a gente em todas as redes sociais aqui. O primeiro pedido de 2023, né? Enquanto a nossa entrevistada bate um copo d'água para respirar um pouco. Faça o Pix no QR Code da gente para ajudar a gente. Manter o canal no ar e dar aquela fortalecida e melhorar um pouco pra gente poder entregar conteúdo de maior qualidade. E deixar a vovó daqui soltar a pomba no grupo do WhatsApp quieta. Ela vê o vídeo, dá pra ser podcast. Ó, é mais de 1 hora de episódio, ela vai ficar quietinha assistindo a gente, 2 malucos falando, um de branco e um de preto. Inclusive, pra vovozinha que tá vendo aqui que santo de casa não faz milagre, ouça o santo de casa, porque no episódio de Maiane teve um acidente de casa, que ela falou do piso, ninguém ouviu. Ela arquiteta falou que existe necessidade e foram para o mais barato e o mais bonito. Se esborracharam. Gastar dinheiro no hospital por questões de não acreditar no santo de casa. Fica a dica. Vamos voltar para a nossa pauta aqui, tá bom? E eu falo fora do microfone porque eu sou desses. Mônica, santo de casa não fazia milagre, certo? Certo. Isso foi um episódio que você lembra. Lembra. Sim. Isso Mas você estava ainda dupla jornada? dupla jornada Não. ou você... Isso foi só um episódio e resolveu. Eu estava no meu mundo, né? Onde era seu mundo? O meu mundo era o trabalho. Estudou espanhol? Eu cheguei a estagiar e Foi contratada? Não, eu cheguei a estagiar e estudar, né? Sim. Eu estagiava de dia, eu não me lembro se eu estudava de dia, estudava de manhã, pela manhã era trabalho e à noite eu fazia faculdade. Saí da faculdade mais de 10 e tanta da Então você não tentava, da noite, você não né? tinha, Nem penetração não na própria mensurava, empresa. você não mensurava ir para a parte da empresa, pessoa Não. familiar, mas chegou a pensar em estagiar na parte de alimentação para poder entender um pouco como é que funciona, em não? nenhum momento. Não tinha pretensão nenhuma. Nenhum contato. Nenhum contato. Zero. Porque eu via aquele universo meio que bloqueado, Era cercado. blindado, E eu né? não Aquela era. bolha. Eu não era. Bem-vinda. Não é que não fosse bem-vinda, mas de certa forma eu não tinha experiência, ou seja, tudo negativo, né? E eu não me sentia acolhida naquilo. Então, eu caía fora, queria meu universo, preferia ganhar menos, né? Mas ter o meu, pronto, não depender nada de ninguém. Mas aí vinha meu pai, né? Mas menina, você tem essa oportunidade, o negócio é seu, você pode ganhar mais, né? Você ficar batendo ponto, porque eu batia ponto, né? Quando eu fui contratada de fato, né? Estagiária a gente não batia ponto, mas contratada tinha que bater ponto. Vai ficar batendo ponto. Tinha um convite, então tinha resistência por sua parte, mas o convite, a associação tinha Sim, parte dele. De alguma forma sim, havia indiretamente esse convite, mas eu sempre recusava. E sua mãe te falava o que disso? Não, Por ser o lado feminino da história. Minha mãe, nesse caso aí, minha mãe foi muito assim, me deixava à vontade.
Eu nunca ouvi de minha mãe assim, vá, minha filha, vá para sorveteria, que é melhor. Nunca ouvi de minha mãe isso. Eu sempre ouvi assim, no sentido de o que era melhor para me fazer feliz, né? Para eu ficar bem, independente de onde fosse. Filha única, tinha pai e mãe ali para orientar. Você só falou de seu pai na empresa. Sua mãe trabalhava na empresa? Minha mãe, de alguma forma, participava, né? Porque naquela época não é a dinâmica como é hoje, né? Então tinha umas papeladas, né? Uma parte de umas burocracias, cheques, né? Aqueles tickets de refeições, de papel, aquela mas coisa... também não era parte de cozinha. Não. Era a parte mais administrativa também. Cozinha, então, você fala o quê? Só se fosse a cozinha da casa. Não, cozinha que eu digo a parte de produção, a parte de fábrica. Não, zero. Era só essa parte, assim, leve financeiro, né? Mas não era, assim, atuante, né? Mas ela não era dona de casa, ela atuava na empresa. Sim, quando tinha, digamos assim, a falta de algum funcionário e tal, ela ia, quebrava um galho, tinha um caixa e tal. Mas eu, nem pensar, Não. Então, dentro de casa, você realmente foi a última contratada. Eu fui a última contratada. Meu Deus. Empurrada para a contratação. Tá. Mas foi de uma forma, assim, um tanto quanto... Foi por demanda. Foi uma necessidade. Foi uma necessidade. Né? Foi algo que realmente eu não tinha como recusar. Tá. Né? Vou voltar agora no tempo um pouquinho. Como é a formulação do sorvete? A formulação? Porque, por exemplo, mas aí até então ela não tinha entrado na empresa. Como é que ela ia pegar esses macetes, entendeu? Isso aí deve ser uma reformulação quando é a partir do momento que ela entra com o estudo dela, com a expertise que a academia deu a ela. Eu acredito que seria depois, não? Não, a formulação que eu falo é vocês vão me ouvir uma coisa assim, ó. O que eu tenho hoje de experiência e assim, e o que a faculdade, né, nos 4 anos, nada tira a experiência da vida da gente. O dia a dia ali, né? Da empresa, a convivência com os colaboradores, né, a dinâmica de fornecedores, problemas. Isso não tem nenhum livro de teoria. Né? Aprende todos os dias. Todos os dias. Isso aí é o doutorado do doutorado. Você fala que por um motivo você teve que chegou na empresa. Ir para a empresa. Sim. Você houve uma contratação irrecusável. Sim. Conta pra gente, se possível, por quê e como foi isso? Sim, foi notícia ou o que foi? Foi assim, vendo meu pai, né, uma pessoa alegre, extrovertida, né, com no sangue corria a questão de vendas. Meu pai sempre foi comerciante. A venda empreendedora. A venda empreendedora, mas de saber vender. Meu pai é um excelente vendedor, né, de cliente, independente das coisas que ele teve na vida, que não começou com sorveteria, mas ele sempre teve essa habilidade. O cliente chegar para comprar um pirulito e ele sair com pirulitos e outras coisas mais, né? E de uma maneira suave, de uma maneira muito legal. E no outro dia o cliente chegar de novo. Então ele tem essa habilidade, né? No sangue de conduzir, saber conduzir o cliente. E isso é um dom. Isso aí não tem nenhuma escola de venda que venha... Nenhum curso. Nada. Você não adianta. Isso aí é dom mesmo da pessoa, porque tudo é o papo, né? O cara... Porque às vezes, assim, acho que já aconteceu isso com vocês. É o jargão, papo de vendedor, realmente. Pois é, de você comprar uma coisa, você não precisa daquilo, mas você foi atraído, você ficou tão envolvido com aquilo. Poxa, eu vou comprar. Você acaba comprando. E meu pai tem essa coisa, né? E assim, é fantástico isso, né? Eu não tenho essa habilidade, assim. Eu posso ter a simpatia, a cordialidade e tal, mas eu não tenho esse perfil de empurrar, assim, um pouco, né? Induzir o cliente ao consumo. E o que aconteceu que você percebeu disso que ele... Não, então, aí aí meu pai começou um processo de depressão, né? Começou a ter, assim, umas demandas, né? De doenças, de médicos, de outras coisas. Aí começaram as ausências dele nos negócios, né? Até então, 3 lojas ainda. Então, eu continuava sendo funcionária, né? Eu estava ainda trabalhando, né? De carteira assinada, tudo certo.
sem me envolver nada com coisas de sorveteria. Eu me envolvia um pouco quando meu pai começou a fazer tratamento fora, e aí os negócios ficavam, de certa forma, na minha mão. Aí eu virei uma ninja, porque eu não sabia como é. Aí eu tinha meu trabalho e de noite eu fazia, que não tem como, né? Passava nas lojas, dava uma olhada, mas isso não dava certo de jeito nenhum. Ainda tinha 3 lojas. Ainda tinha 3 lojas. Loja, Sorveteria Amaralina, em Brotas, Amaralina, Brotas e Pituba. Nos mesmos pontos? Sempre foram nos mesmos pontos? Só na Amaralina que a gente mudou o ponto, né? Que explicar hoje onde virou, acho que é uma oficina, algo assim. E depois a gente foi para uma outra rua, porque como a propriedade da Amaralina era alugada, a gente teve que deixar o imóvel, né? Por conta de inquilino, essas coisas, que é uma porcaria você tá num seu negócio e ser de aluguel, é horrível. Ó, a dica. Horrível. Uma dica. Triste, é muito triste. Mas quem tiver que começar assim, mas é terrível. E aí a gente acabou tendo que deixar essa unidade, e aí fomos para uma outra, porque aí meu pai estava nessa gestão. Eu participei olhando, mas eu acompanhando. E aí ele tinha resistência, né, de fechar aquela unidade, uma coisa meio a tradição, né, traumático de fechar também, né? aquela unidade, né? E aí conseguiu ele achar um outro ponto, também na Amaralina, mais para frente. Era onde hoje era antes do Largo das Baianas ali, né? Isso, exatamente. Era bem menor, exatamente. Aí depois foi para outro lugar na Eu lembro de algum ponto na Amaralina, eu não lembro onde. O primeiro ponto era onde é a rua hoje, onde fica o Sanfilé. Foi ali o primeiro ponto. É uma loja hoje que tem carros ali, é oficina ou aluguel de carros. Sim. Era ali a primeira unidade. Foi ali a primeira. Aí a segunda? A segunda foi Brotas e depois foi a Pituba. A segunda foi Brotas, perto da Cruz da Redenção. Correto. E a Pituba é ali perto daquele Redmix novo. Isso, em frente à Naquela praça pracinha. linda agora que linda, cheia de crianças. Meu Deus, eu passei pela praça ontem e a praça deu uma valorizada naquele largo ali. Eu levo muito minha filha naquela praça. Leva muito, mas tem pouquinho, não tem nem 6 meses de praça ali. Não tem 6 meses. Eu levo toda final de semana que é ali. Eles abriram uma rampa ali, no retorno, né? Foi muito bom. Pra manter ali não é brinquedo não, viu? Então você começou a fazer 2 turnos. Trabalhava no seu emprego e começou a ficar lá. E o que aconteceu para você startar e ter que entrar de cabeça? Aí foi como, de fato, meu pai capotou, né? De vez, em termos de saúde, né? Aí ele se afastou literalmente, e aí eu não tive opção, não tive escolha. Eu tive que realmente pedir demissão e aí seguir tocar o barco, né? Do jeito que ele estava caminhando. Já sabia alguma coisa desse meio termo? No escuro e com tudo aquilo que eu não queria me envolver, né? Com aquele universo masculino, né? Com todo o preconceito, eu nova. São 2 forças, a sua e a de quem tá lá sentado. Exatamente, né? Eu, mulher, nova, total experiência, para não dizer o contrário. Filha do né? dono. Filha do dono, né? Mas tinha, no caso, seu tio ainda estava com ele. Havia um primo, né? Era um primo, não era tio. E aí, mas esse primo ele estava mais ligado na parte da produção, na cozinha, digamos assim, né? Nos ingredientes. Ele é que era digamos assim, o mestre cuca dos sorvetes, da elaboração dos sorvetes. E aí eu tive que pegar esse contexto que não foi fácil. Mas a gente foi dando o nosso toque, foi dando o nosso jeito, né? E a coisa foi acontecendo? E a coisa foi acontecendo e acontece até hoje, né? De eu colocar, a gente tem ainda, eu não digo funcionários daquela época, né? Mas assim, existem pessoas que ainda trabalham com a gente, que carregam, né, certos vícios, hábitos, né? E a gente procura mudar, porque os tempos são outros, completamente diferentes. Precisa muito mais de profissionalismo. Hoje, os colaboradores que a gente tem e que precisa são totalmente diferentes do que era da época de meu pai, né? E assim, eles, para mim, a alma de todo e qualquer negócio não é só a localização e o melhor sorvete, é a equipe. Sem uma excelente equipe, você não vai para lugar nenhum. Hoje você não pode entregar só o produto, tem que entregar uma experiência, né? Exatamente. Mônica chegou, sentou como diretora,
dona, Ou como caixa. ou como caixa, ou manutenção. ou manutenção de freezer, inclusive. De freezer. A minha primeira pergunta nesse sentido é onde foi que você começou a entender o negócio? Parou, deu um tempinho para estudar como é que acontecia? Porque, por exemplo, até na Estrela tinha fabriquinha de sorvete, né? E todo mundo adora sorvete. Então, assim, você era consumidora de sorvete até então, né? Isso. E aí, vira empresária, quer dizer, ia começar a empreender nessa área. Começa a aprender por onde? No dia a dia, foi assim, foi no Tudo dia, ao mesmo porque tempo. foi tudo assim, pense eu sendo mulher, filha única, meu pai doente, né, ainda tendo que administrar três negócios, eu ia parar para estudar, não tinha como. 3 unidades. 3 unidades, mas eram negócios diferentes, né, porque eram públicos diferentes, né, completamente Mas o cardápio era o mesmo. Mas O cardápio era o mesmo. Sim, Então, claro. Encontrava em um e encontrava na outra. Sim. Era bem padrão. Sim. Então você está dizendo que mesmo sendo o mesmo negócio, Sim, as o unidades. ponto de venda. Sim, isso influencia muito, demais. O perfil do cliente que vai naquela área é diferente do que vai na outra área. As exigências, as cobranças, sabe? É muito, muito diferente. Poder aquisitivo, né? Isso interfere por demais na dinâmica do negócio, né? Não que você, digamos, vai botar num lugar, vamos supor, na Maralina. Vou ter aqui colaboradores com um perfil X. Na Pituba vou colocar... Não, a gente tentava, óbvio, ser o mesmo padrão. Mas o ambiente, né? As pessoas que de alguma forma frequentavam é que dava a característica, né? daquele local. Você vai moldando para atender o público que frequenta. Exatamente. Aí você vai entendendo, vai como é que eu vou dizer, oferecendo, porque às vezes tinha determinados, até isso é engraçado, sabores de sorvete que uma unidade vendia mais do que a outra não vendia. Isso é tudo um perfil. Você tinha isso já naquele tempo, já... Sim, aí controlado. a gente começou de alguma forma a observar. Não sei como é que meu pai de alguma forma fazia isso. Creio que sim, ele fizesse, né? Talvez de uma maneira amadora. Mas aí a gente foi... A gente que eu falo eu mesma, né? Porque aí a gente é gerente, como vocês falam aí, gerente, é manutenção, é tudo, né? A gente vai sendo atropelada, né? Com a rotina do dia a dia e que a gente tem que... Em que momento, nesse período todo, ou se aconteceu, ou se não aconteceu até hoje, não sei, você vai dizer, a equipe começa a realmente te respeitar e falar, isso aqui agora a rédea tá na mão dela, ela domina o que tá fazendo. Quem manda é ela. Não é nem quem manda, ela sabe o que Ela tá sabe o que fazendo. Massa essa pergunta. Massa. Eu acho que tem pouco tempo. Sério? Acho que tem pouco tempo. Acho que talvez até pela minha própria postura. E não é postura. A postura, eu acho que depois que eu me encontrei dentro da empresa, Da operação. né? Porque até então aquilo não... É motivo até da terapia isso aí, né? De eu me achar minha identidade ali dentro. Porque até então era uma nuvem ainda de meu pai, né? Era uma coisa assim... E meio que eu fazia as coisas para agradar ele, para que saísse certo, para que ficasse bem para ele, né? Tinha essa referência, um peso muito grande. Você ainda buscava aprovação, Tentando ser- teoricamente. Exatamente. Reconhecimento. familiar. Exatamente. A não decepção. Eu não sei se isso ocorre por ser filha única, não sei se tem isso ou não, acho que não, mas talvez pela questão mesmo eu sempre fui muito responsável, a coisa tudo certinha, e sabe? E aí não poderia fazer diferente no trabalho, né? Porque Ainda mais... decepcionado, mas que você não teve a opção de assumir. Exatamente. Você teve que Eu assumir tive e queria que mostrar que realmente... Eu era capaz, né? Deu conta. Exatamente, dava conta, né? Então, ouvia alguns comentários antes de assumir, né? Eu não tenho a escolaridade que você tem. Isso aí é bobagem para você, né? Eu ficava, meu Deus, como isso é bobagem, né? Eu nunca entrei nesse universo. Assim, as questões que vinham na minha cabeça. E aí, foi, naturalmente. Você fala que Eu mais um empresário. Você fala que gosta de lidar com pessoas, gosta da incógnita de você ter um problema, uma situação, tentar resolver, lidar com a pessoa e ver o resultado disso. Já aconteceu de
alguma situação dentro de alguma das unidades do negócio, de ter, aconteceu ou muito enérgica ou muito emocionante, de você resolver ou aconteceu o problema e você ter que, ou resolveu, ou antes de resolver ter que sair no banheiro muitas vezes, ou chorar, ou se voltar em si e depois voltar e resolver o problema, ou então resolvi, mas tá aqui na postura, você vai no banheiro, vai lá, se acaba todo, depois se recompõe e voltar? Gente, quem é que não passou isso por uma vez na vida, pelo amor de Deus? É um ser humano normal, né? Eu acho. Acho que a gente tem que extravasar, senão a gente pira, senão... Não. Bom, eu não sei te dizer a ordem exatamente, se foi antes para eu resolver ou se foi depois que eu resolvi. Eu acho que eu tenho muito perfil de resolver, parar, aí depois eu desabo. Eu tenho muito esse perfil. Resolvo e depois eu, ai meu Deus, que bom. Tamo aí, somos igual. Né? Eu sou assim. E aí eu fico com aquele ego massageado assim, sabe? Poxa, eu consegui, que massa, tal. Mas para até eu chegar ali, foi um perrengue. Mas várias vezes desespero mas assim, como eu disse, né, a gente tem nesse universo, a gente tem pessoas, né, que estão, a gente acaba trilhando, né, e fazendo pessoas entrarem no vagão, e aí elas seguem a gente nesse vagão. Outras não entram, elas acabam caindo, né? Mas aí essas pessoas que entraram nesse vagão, nesse mesmo propósito, nesse mesmo objetivo, foram, assim, para mim, fundamentais, né? Para justamente me dar mais coragem, saber ou como é que eu vou dizer, que eu sou capaz, né? Que eu posso, por que não? Tanto é que eu estou aqui hoje, né? Com a cara e a coragem. E a sorveteria tá aí, né? Também, você né? entra lá, na época que entra das 3 unidades, você tinha quantos funcionários, você lembra? Ah, devia ter uns 15 a 20, como eu falei. Com 3 unidades. Em 3 unidades. Hoje são quantas unidades? Hoje, infelizmente, só temos uma unidade. Quando eu comecei, de fato, eram duas unidades. Quais eram? A de Brotas e a da Pituba. Então você chegou, mesmo você à frente, abriu mais uma. Não. Quando eu cheguei, de fato, eu ajudei. Aí a decisão de fechar já digamos que tenha sido minha. Já partiu de mim, já. A Maralina já devia ter fechado. Já fechou, já por uma decisão. Opinião, né? Já digo, não, é para fechar, temos que fechar. Sim. E aí ficamos só com a unidade de Brotas e Pituba. Quando é o momento de decidir fechar a unidade? Que é traumatizante. O que te levou a dar essa opinião? Que te leva assim, a pessoa ouvir, por exemplo, seu pai estava naquele momento, acho que doente, debilitado. Doente, acompanhando de longe o bebê dele lá. E... Não você, tô dizendo um negócio. Sim. Você entendeu? Claro. Dele lá e ouve que, por mais que ele devia acompanhar, você devia conversar sempre com ele, não é passar relatório, mas você dizer um pouco do que estava acontecendo no dia a dia, até porque ele tinha mais experiência, podia dar uma dica, etc. E você diz, não, a gente vai fechar por A mais B. Esse motivo. E assim, como ele recebe essa notícia, e o que foi o motivo, assim, real para ela? Eu creio que por ele já estar meio que fragilizado por conta da saúde, né? E ele, de alguma forma, já vendo o meu, como é que eu vou dizer? Interesse não, mas seu já empenho, o meu envolvimento, empenho, e de certa forma os argumentos, né? Porque... argumentos são argumentos, né? Números, né? Isso também é importante. Ele ficou, como é que eu vou dizer, sem saída. Não havia o porquê, né? De continuar com uma coisa que não iria dar, exatamente, não ia dar certo. E aí foi para ele, claro, os primeiros momentos foram assim impactantes. E aí depois foi de boa. Impactante para mim foi depois, né, que a gente ficou com 2 unidades, mas aí ele já estava ausente, já praticamente dos negócios. Ausente que eu falo fisicamente, né, nos bastidores sempre querendo saber como é que tá, como é que não tá. Ausente no pé do balcão, né? Exatamente. E aí, impactante foi depois, né, de muito tempo, na unidade de Brotas, que aí foi uma decisão minha, total, de fechar, né? Porque aqui, negócio nesse país, meu irmão... Eita, agora é a sociedade, né? Hora. Sociedade... Aqui, seu sócio é imposto, era o governo. A gente teve, inclusive, deixa eu fazer novamente aqui, mesma pegada, enquanto ela toma uma aguinha para responder. Para você que está aí ouvindo, dá para ser podcast. Segue aonde mesmo a gente? Estamos em todas as redes sociais. Boa. Instagram, Twitter, TikTok. Qualquer lugar que você procurar, você vai encontrar a gente. Facebook, Spotify, Instagram. Mostramos muito aqui o Gaguinho, o empresário de verdade. Porque
todo mundo tem, mas sabe que nós temos uma carga tributária, se sócio. justa ou injusta, todo mundo que começa o negócio tem ciência dela. Não tem como você simplesmente fingir que ela não existe, porque ela existe porque você tem ciência dela. Então assim, você procurar os meios e o ramo para você se enquadrar da melhor forma tributária é muito interessante. Então assim, antes de botar o negócio, faça um estudo, mais que você quer, qual seria a melhor forma tributária, qual o meio que você entra, para poder lá na frente não ter esse problema com o fisco. Até porque a gente, assim, aqui no Dá Pra Ser Podcast, a gente fala muito sobre negócio, sobre carreira. Na verdade, o intuito do podcast é justamente esse. Carreira e negócios. Então você olha que tem empresários com 10, 12, 15, 2 anos de negócio, todos teoricamente regulados, né, regulamentados aqui, e todo mundo tem que estudar um pouco da parte contábil. Né? Tributária. Contábil e tributária. E aí a gente teve o episódio de Puan, que o Puan reclamou aqui várias vezes, incessantemente, uma atrás da outra, que assim, o governo é um sócio. Né? Jorge, você quer ter mais sócio, propriedade para falar sobre isso. Com normal. certeza ele é majoritário, porque a parte dele é líquida, entendeu? Não quer saber se tem funcionário, se tem aluguel, se tem energia, a parte dele é livre e ponto. Mas com isso você pode procurar uma boa contabilidade, que nós indicamos aqui a Rede Abacus, tá? Pode consultar, que tem Rede Abacus. Ótimos profissionais, você pode ver qual é a melhor forma tributária para você para encaixar o seu ramo. Eles têm experiência em benefícios fiscais, beneficiamento para expandir com projetos para você aumentar sua fábrica, aumentar seu ramo de atividade, tá? Se você quiser um café, você procura a Palore aqui. Palore Café. Eu já tomei meu café todo. Nosso amigo Robson. Eu vou pegar. Palore tem opções de você alugar máquina, comprar, comodatar ou só comprar os grãos. Pode também fazer um curso de barista que eles disponibilizam lá para você fazer aquele café com um desenho bonitinho que Vitor fez para mim aqui mais cedo, mas eu já bebi que eu não ia esperar esfriar, porque o café tem que ser quentinho e sem açúcar. Diga-se de passagem, se você estiver com fome, Quadrato Pizzaria. A gente balança a mão porque é italiano. 112% mais satisfação. George pegou a régua para medir pizza a pizza. Quadrada, sem borda. Se não tem borda, não tem aquele truque. É a pizza 100% recheada. Meu Deus do céu. Quadrato Pizzaria. Arroba. Entrega quentinha na sua casa. Delivery rapidinho. Rapaz, você tá um menino muito bom do Merchan. Né? A gente tem que falar, né? Os parceiros estão com a gente aí desde o ano passado, tem que dar junto. Mônica, aí você encontrou essa dificuldade na segunda unidade que você teve que fechar. Voltam os fantasmas do primeiro fechamento? Ou você já entende, já está mais experiente, já sabe qual o caminho, quando é o momento? Ah, não, agora chegou nesse ponto aqui, esse é o limiar, bateu o amarelo, bateu o laranjinha, para não chegar no vermelho eu vou fechar antes. Ou não, e você vê que a situação não tem condições, já está tudo dando ruim. Aí não foi fantasma não, aí foi fantasma com monstro, foi o caos. Foi o caos. É porque você tem que fechar por faturamento, mas aí você tem Aí foi punk, aí fui eu mesma sozinha chorando, né? Porque aí ali era uma história, né? Ali eu tava entendendo, ali eu já tava enraizada do negócio, né? E foi assim... Já era uma perda pra você também. Já era uma perda pra mim. Você sentiu a perda. Não era mais só seu pai, agora era você. Né? Meu pai já não tava aqui no sentido que ele tava fazendo tratamento, né? E aí era eu, né? Nisso aí, nessa decisão. E foi assim... Nos primeiros dias. Mas depois... Mas eu tava muito tranquila. Era melhor... Não tinha decisão melhor, né? Não tinha decisão melhor. E assim, era um momento, tinha que ser e ponto, entendeu? Mas e, assim, tem um ponto antes disso que é bom a gente perguntar. Meu Deus. Ela já tinha conhecido o namoradinho barra esposo na sorveteria antes? Ih, rapaz, pô, Jorge, você tá demais. Você pegou no pulo. Adorei a pergunta. Adorei o namoro a pergunta. Você ouviu? Luan chegou a dar risada. Você vai querer quantas bolas? Não, só quero uma. Vou colocar duas de grátis. Uma bola, eu vou dar uma bola extra. Cafezinho. Moço. Por quê? Não, pra você voltar mais vezes. Não, eu vou te dar uma taça cardeal de brindes, de bônus hoje. Não, gente, peraí, já faz tempo, viu? Deixa. Não, eu já conheci já na época de estágio do espanhol. A coisa já vem de longa Foi no hospital, Jorge. Não foi nada hospital. Não venha com essa, não, porque ele não tem nada na área de saúde. Quando você foi para lá, você já era casada? E mãe? Fui para lá onde? Trabalhar na sorveteria? No negócio familiar. Não, casada não, mas eu já conhecia ele e tal, né? E aí
De certa forma, eu também trocava uma ideia, assim, com ele Qual o pouco, ramo dele? né? Ele é engenheiro civil. Bom de cálculo. Faz MMC, sabe fazer MMC? Sabe fazer. Ele é bom de matemática. Oi? Os maiores gestores do Brasil são engenheiros, a verdade é Muito essa. bom de matemática. Os que não são melhores gestores estão trabalhando de Uber. E ele foi, assim, para mim, a cereja do bolo para a decisão, né, da unidade que eu fechei. Foi, assim, fundamental para mim. Foi, assim, parceirão nesse momento. Porque, Sustento, né? Dava um apoio. Porque ele foi, assim, o pontapé inicial para, de fato, a gente decidir por isso. Então, tenho muito a agradecer por ele. Aí foi aquele fechamento lá da Cruz da Redenção. Exatamente. Foi em 2017, 2016 o país já estava bem ruim, em 2017 a coisa engrossou mais ainda. E assim, até o bairro ficou assim muito diferente, sabe? Muito... a dinâmica dali ficou muito diferente, o poder aquisitivo das pessoas mudou muito, né? E aí não tinha como, tinha que fechar mesmo. E aí fechamos e hoje... vale lembrar que aí no caso Brotas e Pituba eram unidades nossas, né? Não era, o prédio era de vocês. Então fechou eram unidades nossas, né? Fechou e entregou com tudo. Fez a venda do ponto. Vocês chegaram a vender o ponto, não alugou? Não, vocês fecharam fechou a sorveteria. Exatamente. Mas aí o negócio continuou. O negócio continuou. O negócio continuou. Mas vamos lá, você fecha, quando você fecha uma unidade, a gente sabe que não é só baixar as portas. Não. E aí, você tem uma equipe de no mínimo 4 a 5 pessoas lá. Por unidade, Sim. teoricamente, O que só faz tinha com 15, essas né? pessoas? De alguns ali eu aproveitei, ali eu continuei com alguns, fiz a proposta, né, se queria continuar pelo remanejamento, eles iam ser transferidos para outra unidade e outros não tinha como, eu tive que realmente, infelizmente, eu tive que demitir. Infelizmente, tive que demitir. A família sobrevivia da sorveteria. Sim. Não tinha outro negócio paralelo. Não. Mônica começou a vivia do negócio da sua empresa, do seu laboro, né? Isso. E aí virou empresária forçosamente de sorveteria. Isso. E aí você foi fechando, chegou em uma unidade da Pituba. Isso. Eu acho que foi aí que eu, digamos assim, talvez tive mais tempo. Eu pensava, né, vou ficar com unidade só, vai ser menos funcionário, vai ser bem melhor. Aí eu comentava com meu filho, porque aí eu já tinha filho, né? Filho, vou poder almoçar com você, vou ter mais tempo e tal. Já sei o que aconteceu com ela. Sabe o que é isso? Eu vou... Aí ela voltou naquele... Ela teve que ficar mais tempo dentro do negócio. Agostinho Carrara. O grande problema é que você tinha 3 unidades. Quando você veio para 2. Acredito que por mais que as outras unidades de vocês tinham a renda de aluguel, mas a renda realmente familiar era da sorveteria. Correto. Então você tem menos renda, mas as mesmas despesas. Isso. Então você tem que trabalhar mais para manter o mesmo nível. Virou Agostinho Carrara. Não posso me demitir porque eu mesmo me contratei. Exatamente. E as férias também não posso dar porque não posso pagar. Exato. E agora, assim, pós-Covid, né, dando uma acelerada aí na conversa, o negócio, assim, mudou completamente. Gente, parece que apertaram um play, assim, do acelerador. Aquele negocinho que acelera no WhatsApp. Uhum. E a coisa não é pra ontem, não. É anteontem do anteontem. Tudo hoje é muito rápido. Tem dias que eu me vejo trabalhando mais no WhatsApp do que até num computador de resposta e não sei o quê. Né? De gente que liga pra gente convidando o povo. Já que você falou de Covid, vamos voltar só uns 2 anos. Uns 2 anos. Estamos em Covid, vamos falar um pouco antes. A gente fala de sorveteria. Sorveteria é um lugar bom. Uma área, alimentação, teoricamente, a gente pode colocar como sazonal, periódica. Digamos que a gente tem um pico de venda muito maior no verão. Tá. Como é que uma sorveteria se mantém no inverno? Como é o trabalho que é feito? O que vocês têm de diferente de cardápio para sustentar um faturamento? Até porque os compromissos são os mesmos, acho que não muda. Desde 1988, primeira pergunta, é o mesmo cardápio?
Não, já mudou muita coisa. Assim, sabores tradicionais ainda permanecem porque é o cliente que define, né, o que fica e o que não fica, né? Que é o que vende, né? Exatamente, Vendeu, é o que fica. vende, exatamente. Aí vieram taças novas, né? Produtos também que a gente agregou, né? Uma outra cara, é o cliente, a gente vai, as tendências, né? A gente precisa seguir isso, né? Não tem como. 34 anos, mas a receita ela tem que ficar no mesmo padrão que o cliente de muitos assim anos atrás chegava ali e ainda a gente ouve esse tipo de relato, né? De, gente, isso aqui eu lembro. Tem que levar do o meu netinho pai. e dizer, Isso, toma aqui, mas para ter aquela experiência que ele continua Isso. tendo. Não adianta ele chegar lá e não achar nada que ele comia antigamente. Exato. E o que eu acho engraçado é que o cliente, o nível de exigência é tamanho que eu digo assim, se mudar a água, o cliente vai saber. Eu Mudou percebo. a água. É assim, gritante. Isso é a exigência normal, né? E aí, nos tempos de hoje, você manter esse padrão é tarefa difícil. E os períodos de baixa? Sim, então, os períodos de baixa, essa questão sazonal que você falou, eu acho que é mais cultural. No sentido de que as pessoas sempre imaginam o sorvete algo que vai fazer mal, né? Vai doer a garganta, dá gripado, não pode tomar sorvete, né? Choveu, tomar sorvete não combina, né? Tem essa cultura. A gente sabe que fora não é assim, né? A gente toma sorvete qualquer época do ano, principalmente nos países europeus, que as estações são bem definidas, ali sorvete é o tempo todo. Claro, óbvio, que sempre o pico do verão favorece, né? A temperatura favorece. Mas aqui é impactante, né? Que choveu, pode ser no verão. O sorvete não é bem-vindo na chuva, não tem jeito, né? Mas no inverno, meu amigo, a gente tem que driblar aí com reserva de caixa, né? Porque não tem como você, mesmo você oferecendo um cardápio onde você tem um café, onde você tem um petit gâteau, onde você tem um brownie, onde você tem um waffle, o ambiente parece que não propicia a ida do cliente, mesmo não digo só a ida, mas também de pedir um sorvete, né? Em casa. Delivery. Um delivery, né? Que o Covid, para mim, nesse sentido, foi bacana, porque quebrou esse tabu, né? Porque pedir sorvete, como assim pedir sorvete? Sorvete vai chegar derretido, né? Tinha essa lenda. O sorvete não pode ser... entrar nesse mundo de delivery. Eu acho que o Covid realmente veio um sentido bom nesse sentido. Sentido bom nesse sentido. Mas, sim, eu tava falando o que mesmo? Do delivery. Do delivery. E do faturamento em baixas temporadas. Do faturamento. Então, aí a gente tem que ter reserva de caixa Então, realmente, a ação, por mais que vocês fazem, tem ação, muda cardápio, adiciona promoções. Já é uma coisa cultural. É uma coisa então, cultural. Aí você faz, já tem toda uma estratégia. Inverno, tem um plano de ação já fixado que tem que ser executado e não arrisca muito. Exatamente. Não tem como, porque é algo... E nos deparamos com o Covid. Passamos em tempo fechado. O que a sorveteria Amaralina fez para se manter? Então, foi assim, impactante, né? Acho que foi final de março, se eu não me engano. 16 de março foi declarado lockdown. Né? Isso. E aí a gente ficou perdido, como muitos ficaram, né? O que fazer, como fazer, e eu tinha pessoas ali dentro, né? Funcionários. Famílias, exatamente. O que fazer, como não fazer. Momento que compartilhei muito com meu esposo, porque foi assim, punk, né? Para alguns foram férias, né? Massa, né? Mas para quem tá ali no negócio não foi férias. E a princípio a gente decretou férias. Demos férias. Coletiva. Demos férias coletivas, 15 dias. Antecipamos férias. Aí veio a contabilidade. Foi crucial nesse momento. Acho que o setor pessoal da contabilidade foi assim o mais requisitado do universo nesse período. Porque a gente não sabia. E aí, pode fazer isso, pode não fazer, como não é. Tanto com o pessoal da loja, como os próprios que trabalhavam com a gente em casa, né, os domésticos, como é que a gente fazia? A gente não sabia. Mas aí, a gente pensava que a Covid ia ser 15 dias. Vai durar Férias.
pouco tempo, 15 dias. Pronto, acabou 15 dias e o negócio não acabava. Vamos dar mais 15 dias. E vieram os 15 dias, né? E aí, nada do Covid terminar. Mais 15 dias, 45 dias. Foram 120 dias, foi? Não, peraí. Assim, foram de férias, foram os 30 dias, 30 dias normais. É porque depende muito do Do ramo. regime, Porque né? Rua voltou um pouco antes. Shopping ficou fechado há quase 6 meses. Isso, bastante tempo. Acho que foi até mais do que 6 meses. E aí, foi assim um período, meu Deus, de sentar e fazer conta mesmo, porque foi como começou em março, aí vieram abril, maio, e a gente já estava entrando no inverno. Então tinha a questão da pandemia e depois tinha a questão do inverno, ou seja, tudo favorável para bombar. Porque você perdeu uma parte do verão. Total. E já estava entrando num período ruim. Exatamente. Então quando assim, caso abrisse, já não ia ser na época boa. Exato. Então assim, o que fazer? Abrir como? Aí a gente começou a fazer conta. Olha, tem que bater faturamento tanto para pagar isso e aquilo, né? Mas aí a gente optou, porque aí o governo realmente deu opções bacanas para a gente, contrato. Exatamente, para não suspender, né, suspensão de contrato sem perder o vínculo. E aí eu reabri a loja em meados de junho, se eu não me engano, acho que foi antes do São João, não me lembro exatamente. E aí eu já estava, aí também esse período eu ganhei tempo, né, de como ia ser, reestruturar tudo. Foi o tempo de você só ajustar o que você podia fazer. Foi um tempo meio corrido, porque tinha as questões da loja fechada, que eu tinha um estoque, né? Tive um problema elétrico, perdi o estoque, né? Foi um negócio. Samba do Crioulo doido. Foi massa. A vida do empresário pode atender. Gente, é problema? É problema? Atenda. Eu vou atender assim pra no vocês verem que, pode vocês atender. verem que Deus do céu. existe problema dentro do mundo. Imagina, a gente só Sim. pensava que era Covid, mas não foi Covid. Hoje já é uma dica. Perdeu o estoque, loja fechada, e você tem que pensar o que realmente vai fazer. Não sei te dizer. Então, ser empresário é isso. Você também tem que estudar um pouco, pensar Eu o vou que dar vai uma fazer, olhada ter na sempre câmera e te um digo plano, agora, pode ser, peraí, um passo à rapidinho. frente. Imagine Gente, eu não você. acabei, Você peraí. tá aí, ó. A gente tá brincando de podcast, a gente sempre fala com bom humor. Empresário passa por dificuldade. Ela tá no meio de uma entrevista, resolvendo o pepino da fábrica, porque só abre 8 da manhã do outro dia. Então, assim, tenha noção que isso pode acontecer quando você quiser empreender, quando você necessitar de abrir no seu segmento de negócio, ou não trabalhar até pro outro. Não quer dizer que você vai fechar às 19, 20, 22 horas, Que que você você vai vai esquecer. Exatamente. Não é igual você bate o ponto e tchau, amanhã eu trabalho. Não é assim que funciona. Podcast, George, só grava. A gente só senta aqui, grava e acabou. É que não. facinho. Só que não. Desculpa, pisei no pé de Jorge aqui. E a agenda do entrevistado? Entendeu? Tudo isso acontece com a gente aqui. Não é... Mas se você quiser vivenciar um ambiente de podcast, aqui é verdade. estamos aqui disponibilizando para você toda a nossa estrutura. Você pode vir Dá aqui no pra Dá Pra ser Ser Estúdio Cast. Vem gravar seu conteúdo, mostrar a sua dancinha do TikTok, fazer uma receita, mostrar o que você tem de conteúdo de melhor. Só é procurar a gente no nosso direct ou no Instagram. E estaremos disponibilizando toda a nossa estrutura, nossa opera, que dependendo de como ele vai estar aqui bem vestidinho. De cueca, sunga branca, sunga branca. Gravarem seu conteúdo. Não esqueça isso. É um detalhe. Em 2023 o Opera só opera com sunga branca. Tá bem. Nem se preocupe com isso. Inclusive aproveitar para mandar um abraço pro patrocinador. Mais uma vez, um abracinho pro Café Palore. Robson, a gente vai sempre testando aqui os cafés. Esse ano de 2023 eu só vou consumir sem açúcar? Não, ele vai consumir o café, o encorpado, aquele mais, né? Que você gosta de café mais... O café é o supremo. O café supremo. Eu gosto de um café mais tradicional, porque eu tomo sem açúcar, então eu gosto de cafezinho normal. E Luan, que é o fitness, em 2023 vai tomar só o gourmet. Esse ano ele vai estar... O cappuccino até a exceção, vou pro chocolate. Aqui o Romy, você tá cheio de estilo. Menino. Luan vai pro canela, que ele quer, né? Vai, termogênico, novinho, aqui, opera. Cheio de hormônio. Opera vai, né? Cheio de hormônio. Inclusive, deixa eu dizer essa passagem. Luan? Oi. A voz dele veio, hoje ele veio, tá acordado. Você já entregou a aliança? Não? Pare com isso. Já conversamos com o Edu tá esperando você para fazer o seu pedido.
Alguma dúvida Alguma sobre, dúvida sobre a sorveteria Maralina? Maralina? Até o momento, não. Eita, Não. daqui a pouco. Até o momento não, daqui a pouco ela aparece. com Daqui a alguma pouco o capítulo 2 do... Como é o nome do quadro do Luan? coisa. Momento opera. Momento Opera. Gente, desculpa, viu? Não tem Não, problema. isso aqui é a realidade. nua e crua Meu Deus. O intuito do podcast é O esse. empreendedorismo é assim que funciona. A gente não acha que... a gente mostra muito assim. Como é que o não tem esse Sebrae problema. fala? É só você chegar, tomar o curso, Não, você pega, você vai lá, preenche o plano formulário, de negócio, plano de negócio e vai. Vai. faz o seu TCC, que vai ser igualzinho, bateu verde. Toda a empresa fatura, Fatura, todo, isso. todo caixa fecha, né? Não, porque você já compra, e quando você compra a franquia, já vem com o consumidor também, às vezes, né, que a pessoa... É massa. Me, Perfeito. me tira uma dúvida, Isso, sempre pandemia bateu, você conseguiu, no tempo que você dava ali, ajustar as coisas, abriu a porta, vou perguntar igual a gente falou aqui agora. E aí, o cliente bateu lá, oi Mônica, tudo bem? Ai, que saudade que eu tava, bota aí 5 bolas. Chocolate, 3 de chocolate africano, 2 de coco seco, coco... Como é o nome? Aquele Queimado. Coco verde. Coco verde. Coco verde. Temos queimada agora. É que tá são, vendo? é que são os meus sabores preferidos. Chocolate africano. Eu passei Ah, 6 meses tomando chocolate africano. Trouxe coco verde, tá vendo? Ó, tá vendo? Nem sabia, não foi no chute, ó. Ai, eu tô Mas é um dos preferidos Ó, Paluan. lá. Ó a cara do marginal. Começou. Não, nem podia você dessa vez. É pra ele? A cara do meliante. Porra, escapei, Fabiano. Chegou alguma coisa aqui? Não vi. Eu não vi. Opa, esse meliante. Não, que vai descongelar, deixa eu guardar aqui, não conta pra ninguém. Mentira, não. ele? Mas foi. Isso é cretino, viu? Nasceu em Creta. Por isso tá com os braços grandes assim, ó. Chega em Ô, casa, come 1 anabolizante. quilo de frango por dia. Anabolizante e quilo de frango. Proteína. Ó, o pai, ó. importante. Ó, ó, tá vendo aí? defender. Alguma defensora ele tem que ter. Sorvete, proteína é importante. Nesse tem momento leite. pandêmico, fechamento de loja, Reabertura. pressão familiar, reabertura. Vamos só parar Vai um pouquinho. seguir? Vamos parar um pouquinho pra falar um pouco de negócio, vamos falar de... Família. O que você vamos fazia? responder. O que você fazia Eu não pra respondi o descopilar a negócio aí que cabeça? vocês perguntaram Qual foi, do Davi? cliente. Bateu chegou, na porta. bateu na porta. O número 1. Tudo bem? Número 1 Eu pós. queria um número de gente. chocolate verde. Foi, foi de lascar, viu? Foi algo assim, foi Só vi os diferente. grilos. Cri, 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 cri. Mais ou menos Abriu, ninguém isso. passou. Mais ou menos isso. Aí eu tive que contar, né? Que eu pensava que contava com o apoio das redes sociais, né? Que eu já tinha até então, né? Eu já tinha rede social, eu já tinha entrega, já tinha os aplicativos de entrega, mas não tinha o Volume, alavanque, né? né? Não tinha Eu volume. não tinha o avalanque porque o sorvete até então como, né? Eu falei, não tinha essa tradição de ser delivery, né? De participar desse universo de entrega. E aí as redes sociais nesse momento de Covid foi assim para muitas empresas porque era o contato que a gente tinha com o público, né? E aí foi importante, foi justamente a gente poder fazer as chamadas, né, daquelas pessoas que acompanhavam a gente, de dizer vai reabrir e tal, mas assim, foi, como eu falei, a gente abriu num período horrível, né, de chuva, de inverno, e aí a gente foi driblando, né, dançando aqui, outro dia chorando, mas assim, com medo, né? E aí, o Covid não acabava. Até quando? Como é que vai ser isso? O medo dos próprios colaboradores, vale também destacar isso aí. O medo do retorno, né? Que eles estavam, né? Da exposição. Tava né? todo mundo seguro em Todo casa mundo e tem que voltar para trabalhar, pegar ônibus cheio. Exatamente. Foi bem, assim... tenso, né? Esse momento. Mas aí o dia a dia, houve o ânimo, né, da volta, né, aquela coisa. A reabertura foi fantástica, assim, eles com todo gás, acreditando. Todo mundo queria que voltasse pro normal, né? Exato, tudo pra acabar, pra voltar pro normal, voltar a trabalhar e vida que eu segue. morrendo de medo, será que vai dar certo? Será que não vai? Meu Deus, e os clientes esqueceram da sorveteria. Esse é o ponto, né? que eu queria perguntar. Mas assim, muita gente voltando aos poucos, porque também as pessoas estavam com medo de ir pra rua. Também tinha essa questão, né? Eu te confesso que, assim, até agora, assim, claro, já normalizou, mas a gente tem, assim, clientes, assim, que a gente pergunta assim, poxa, será que tá tudo bem? O que aconteceu, né? Porque muitos viajaram, foram para suas casas de praia, fazenda, né? Outros viajaram. Eu conheço pessoas ali de fornecedores, né? Prestadores que surtaram e ficaram realmente... Não queriam nem voltar trabalhar.
ficaram realmente em pânico, né, com a situação. O Jorge, ponto que você falou. E aí, você passou por tudo isso também, só que você tinha vida se dependendo de você, família dependendo de você, E a só sua foi- própria família, a sua saúde. O que você fazia pra dar uma liberada na cabeça? Boa pergunta também. Eu também fiquei pirada na história, porque eu lhe confesso que 2020, para mim, foi realmente difícil, né? Por essas questões, por ser o diferente, né? A Covid. Mas lhe confesso que 2021 foi pior do que 2020. Por quê? Porque 2021 a gente teve a questão do lockdown, toque de recolher. Tinha bairros que estavam em períodos assim mais complicados e a gente tinha que fechar, que era Pituba e Brotas Brotas. exatamente, Bateu Pituba a e gente, Brotas. Pituba que mais fechado. E aí, meu irmão, aí era um negócio de só podia abrir a porta de entrada, o cliente não podia entrar na loja, aí a gente teve que botar umas mesas, o cliente não podia, aí dia de não sei o quê, aí depois mudava, as medidas provisórias mudavam que nem assim, trac. E aí a gente tinha que se ajustar àquilo, aí eu comecei a criar, óbvio, eu sou ser humano, comecei a ter síndrome de pânico, ansiedade, de respirar e não conseguir, né? Porque você tá ali, porque ali não depende, ali eu tinha que vender ou fechar, porque ali agora só dependia das vendas. e só tinha uma unidade. Só tinha unidade. E aí, 2021 foi bem pior do que 2020, nesse sentido, de tudo isso aí que eu relatei. E aí, mesmo assim, vamos, e eu buscando, nunca fui assim, eu fui sempre, não digo de garra, né? Mas coragem, enfrentar, né? Persistente, pelo menos. Persistente, eu acho que sim. E aí... tinha que, se eu tava com aquilo, fui buscar ajuda, não fiquei, né? Porque eu tinha todo um contexto, né? Que dependia de mim, das minhas decisões. Você tinha uma motivação a Eu mais, tinha né? uma motivação a mais nisso aí, né? Eu tinha meu pai em casa, trancado com minha mãe, que não saíam para nada, eu que tinha que levar para fazer mercado, coisas de farmácia, tudo era comigo, né? Tinha a unidade também. Ah, meu amigo. E tinha sua família, então você se virou nos 30. Aí a gente vira super-herói da Marvel. Jorge, eu sei que você é um cara íntegro, um atleta, uma pessoa que se alimenta bem. Eu quer o quê? vou subir uma barreira aqui. Você quer o quê? Eu acho que eu não tenho maturidade pra ter uma sorveteria, não, velho. Rapaz, gente. dono de sorvete compra sorvete? Porra, é porque assim, eu tô vendo uma bailarina aqui que ela é esbelta. Então, tipo Malha. assim, Malha. se fosse eu, meu irmão, eu não cabia minha bunda de baiana na cadeira. Nem almoçava, né? Oxi! Era casca. Luan abriu o olho. Luan regalou o olho ali. Ele tá ali atrás da tela. É, de comida também. Então, eu posso fazer a pergunta da comida? Como é que segura Como as é que tentações? segura? Rapaz. Gente, se a gente lida com aquilo todo dia, Tá, ela vai tem dizer graça. que enjoou. Passa despercebido, olha assim, não dou nem valor. é mais ou menos isso. Luan Não riu. vai, não... Pois o operador do pra ter um bar, eu acho que ele ia fazer isso também, não, pera? Toda passar uma Heineken branca, hein? Toda hora, deixa eu ver. Ó, chegou a falar fora do microfone. né? Não, mas não vai não, gente. É o seu dia a dia, o produto é o seu negócio, né? Então aquilo você vê aquilo com outro foco, é um Moeda. outro olhar. Exatamente, entendeu? Então você não fica nas tentações, mas claro, no final de semana, Oi, óbvio. eu tô dizendo, gente, que essa aí óbvio basta que a gente apertar, rola tá vendo? um sorvetinho, óbvio, né? Da sorveteria Maralina. Final de claro. semana, sabe por quê? Hum. Dia do lixo. Então quer dizer que você tá querendo me dar alguma indireta, Jorge? Não, eu estou dizendo que ela é fitness. Ah, Claro. tá. Obrigado, viu? Isso tudo com moderação, a vida é um Ah, equilíbrio, pronto. óbvio. Ó, Começou, tá vendo aí? tá vendo? Exatamente. Tome, Então, você viu? tem que ver o peso que vai estar na outra balança. Na outra balança, lá, ó. Lá. Mônica, quem tem ideia de sabores de sorvete? Você Quem tem acorda, ideia? ai, eu quero um sorvete de pitaia com lemon pepper. Ah, eu quero de milho verde. A Jorge é fã de milho. Oh, meu Deus. Não, eu sei que existe. Não, eu existe. sei. Claro que existe, o nosso é ótimo, excelente, Ó. perfeito. Vou lá fazer um merchan. review, tipo, Tem que assim, mas estou aqui escolher, verde, é bom. Não, eu sou do interior, então o que eu gosto mais é de doce de Milho. leite. Que eu tenho um tio-avô, que é até meu padrinho, que ele tinha sorveteria no interior. Então ele tinha alguns que era característico dele. Vieram os novos, inovadoras, que bom, etc, mas a dele tinha alguns que eram. Ele A tá mexi doce de questionando a leite entrevistada. Sim, era imbatível. sim. Então assim, vou lá experimentar um desses assim mais tradicionais. Sua cara não Claro. arde não, né, velho? Sobre?
Rapaz, você tá questionando um sorvete da entrevistada? Não precisa. Não, ele pode ir lá sem problema, porque não vou deixar feio, não. Ganhamos aqui Vamos fazer moral, feio. viu? Você acredita que minha filha não toma sorvete? Sério? Não come brigadeiro. Minha filha é aquela criança que chega e tem uma mesa de doce, ela pega, ela começa a cozinhar da específica dela, pode deixar solto. Minha filha vai Não ser assim. Não é por causa de doce, não. Os dela, você deixa ela como Fitness. pode de Nutella. Mas é caro. É específicos criação, né? Bala de canela. Minha filha só vai pra bala de canela. o É o paladar paladar seletivo, também, paladar né? dela, paladar é problemática da família. Quem é que formula os sabores? Gente, fórmula não. Vamos para a pergunta que vocês fizeram a respeito do sabor, Isso, né? A questão isso. Quem é que tem a ideia do sabor? Isso aí é as tendências, de alguma forma, né? As tendências, de alguma forma. É o que acontece no verão da Europa, né? Aí é pescado um pouco pra cá também. Existe isso né? mesmo? Não é aquele cara que vai lá todo dia igual ao vidro, não. Eu quero de pitaia, quero de pitaia, quero de pitaia, quero de pitaia. Galera, vamos fazer porque esse cara é chato pra Insuportável. cacete. Aí depois ele não aparece mais. É, Tem depois isso que tem lá, também. cara, Tem, pitaia tem. tem. Ah, não. Mas eu gosto de doce, só quero ver se verdade. tinha. É, isso mesmo. E assim, é tendência, né, de mercado. Tem sim muito isso. Agora mesmo, na Copa do Mundo, foi feito todo o pessoal que lida, né, com sabores, né? Foi feito toda uma jogada de marketing, né, para se criar um sabor específico para a Copa, que foi feito na Policopa, né, que era um sabor... Na Policopa? Na Policopa. É sabor de verde com amarelo. Era verde e amarelo. Ah, sabia? Ah, tá vendo? Sabia. O verde era o morango verde, eles diziam que era um morango verde. Aí tinha o azul, que era era chocolate, só que azul. E tinha o verde e amarelo, né? Só que aí na sorveteria eu pedi também pra gente acrescentar mais um, que era o branco. Mas isso é uma consultoria? Uma vocês consultoria, têm? é isso. Não. Isso aí é a própria, como é que eu vou dizer? Os fornecedores, né? Dos saborizantes que a gente trabalha. Eles chamam. Trazem as tendências. Ligam, vamos fazer um workshop, uma coisa assim. E aí aqueles que querem ir, vai, participa. E quem é E que aí, vai? Quem é que vai? Quem? Sim, aí você vai disso e volta pra fábrica pra poder repassar o conhecimento, é isso que eu tô falando. Não é assim, a gente vai, marca-se o dia que e aí a gente vê, porque eles colocam pra vender tudo. Vocês fazem degustação? Ah, meu filho, nesse dia de degustação a gente sai com a barriga, meu Deus do céu. É uma overdose de sorvete. Bom demais. Muito interessante. E é fácil de replicar? Uma receita certinho? Sim, tranquilo. Não tem problema não. Eles fazem todo o passo a passo, não tem problema nenhum. Ficha técnica, Cada né? um... Não, ficha técnica não é necessário, mas assim, aí depende a cada sorveteria, né? Tem o seu Fazer detalhe, né? o seu Tem o seu toque, tchan. né? Aí, Fazer o seu toque. aí eu vou pra outra parte que é assim, Salvador a gente tem algumas sorveterias de renome, tem as que estão agora que de um tempo pra cá investir um pouco mais em comunicação e tal. Se manter no mercado desde 1978, 34 anos. A qualidade do sorvete eu conheço porque eu sempre fui consumidor, mas permaneceu. Fornecedores se atualizam. Sim. E aí você vai para degustar e não, esse aqui não está mais condizente com o que eu quero. É difícil manter essa qualidade ao longo desses anos. Sim, assim. porque fornecedores eu tento prezar, né, por eles, assim, tem certas coisas que não dá para mudar, a gente até tenta, mas assim, a qualidade cai e não pode cair de jeito nenhum padrão, né? Você tem um padrão, você tem que ou melhorar ou permanecer naquele padrão. Mas você faz isso mesmo perdendo faturamento? Mantém o padrão, mantém o meu gosto mesmo? A gente tem que se desdobrar, amigo. É o universo de alimento, né? Então você tem todo um critério aí de você servir o cliente, preparar esse produto, né? Aqui os bastidores, o negócio tá muito simples. Tá vendo aí? A casquinha é feita na sorveteria? Não, a gente já fez na sorveteria, já tínhamos a produtora. Só que aí a gente fez na ponta do lápis e não compensava. Aí a gente optou em parar de produzir a própria casquinha. Mas nós temos um fornecedor fiel que nos fornece. Casquinha, o cascalho e a cestinha, né? A gente tem essas duas opções lá. Tá. Aí, os modelos de sorvete, minha mãe e meus tios vivem. Ai, a taça cardeal. Ai, o colegial. Eu nem sabia. A primeira banana split que eu comi foi na sorveteria Maralina, lá em Brotas ainda. Que eu morava lá no Horácio Costa.
Aí a pergunta é, essas formulações, até a montagem do sorvete em si, é uma tendência que vem ou vocês têm ideia e dão um nome, batizam? Isso, tem algumas que já são tradicionalíssimas, né? Sundae, banana split, milkshake, essas são tradicionais. Mas tem outras, aí a gente precisa justamente dar uma incrementada, né? A gente precisa, o que eu falei, o Covid hoje fez a gente ser mais dinâmico, a gente tem que oferecer outras coisas, né? Não é só o chocolate com coco, coco com chocolate, não dá para ser assim. E o cliente, hoje em dia, ele quer. A gente também precisa, o cliente hoje está mais jovem, né? Quer uma coisa também mais fit, né? Então a gente precisa. E agora eu vou entrar já que ela disse. Começou. Pizzaria. Puta merda, tava esperando A essa pizzaria, hora. ela pode fazer uma massa mais fina, uma massa. Uma massa Te odeio, Jorge. integral, etc. Sem Lá glúten, vem ele com a lactose coisa. e tal. Eu sabia O que você ia teria hoje em uma sorveteria com a parte que a gente pode dizer, teoricamente, tipo, um lanche saudável? Caso as pessoas evitam, não, que isso é muito calórico. Sim. Não Eu- vai ter nada pra mim aí. Eu só como coisa. Eu vou ser inteiro calórico. Isso é uma delícia. Gente, o sorvete, pelo menos vou falar, né, da sorveteria Maralina, óbvio, a gente tem opções lá de sem lactose, né? É um universo muito grande de pessoas que precisam, né, ter esse, como é que eu vou dizer, prazer de tomar um sorvete sem estar com o medo, né, de se vai ter leite, se não vai ter leite. A gente tem essa preocupação, a gente tem lá tudo certinho, né, de tanto sorvetes como picolés, que a gente faz também o nosso picolé, né? Então, a gente tem tudo lá, certo? Com leite, sem leite, temos diet, a linha diet também, a linha light também, né? Então, assim, tem para todos os gostos, todos os estilos, sem problema nenhum. Eu acho que Sem tudo é a dosagem. Sem açúcar? Sem açúcar, os diet. É o Tá vendo diet. aí? Eu vou lá. Esse eu, ele já não eu- quer. eu- Esse Esse açúcar. E tem os mais incrementados, Opa, isso com aí. recheios, Ó. né? Com mesclas, com muita coisa gostosa. Muita Bom, coisa né? gostosa. Deixa a boca chega e cheia de água. Mas eu tô lá de novo. Rapaz, é interessante você ouvir porque não é só um sorvete para um sorvete. Não é um picolé para um picolé. Existe todo um contexto, primeiro, de demanda de público, de tendência. E quem só vê aqueles potinhos não tem nem noção de como é que funciona a sorveteria. Eu mesmo, claro que por mais que eu tenha um pouco de conhecimento, eu não via com essa dificuldade. Sorveteria, cara. Eu só fui lavar aula lá. Bota lá, tira. Era? Eu fui lavar aula lá. Olha, mãe olha a não- memória afetiva dele. Você acha- Olha que memória você acha afetiva. bonito? A primeira sorveteria que eu fui foi na de Brotas. Na Veja Amaralina de Brotas. Na só. minha vida, a primeira vez que eu fui numa sorveteria na vida, foi na Que você Amaralina de Brotas. experimentou um sorvete, não? Não, a primeira sorveteria que eu já fui na minha vida foi na de Brotas. Meu tio me levou na sorveteria Amaralina de Brotas. Aí depois, quando eu vim pra Pituba, já morando já mais velho, mais malandro, na Pituba e tal, eu fui lá aula, filava na sorveteria Amaralina da Pituba. É. O cascalho com duas bolas, a bola de baixo chocolate africano, a bola de cima coco verde. Eu sempre fui sistemático. Metódico, assim. Metódico, tinha que ser um metódico. de baixo. Sempre foi se, assim. Se invertesse, não dava Não porque o certo, sorvete o chocolate tem um sabor mais forte, né? Sim. cagar o negócio todo, então eu preferia logo o chocolate embaixo, coco em cima. estranho. Eu sou estranho, eu sempre soube. Gente, Normal. é paladar. Gente, isso aí não tem jeito. O vai mais fazer leve o em quê? cima, o mais forte embaixo. Mas eu comia, se deixar um pote lá de bobeira, eu como um pote inteiro, irmão. Ali o negócio bom. é brabo. Eu sou pegado no sorvete de vocês. Que bom. Isso aí. Eu acho interessante quando você traz para a segunda fase. Uma fase pós-Covid, você tem um domínio total da operação. Já o que vem de ideias que tem que ser feito, o que vai fazer para puxar. Claro que a partir do momento que você teve a opção de demitir e colocar pessoas, a equipe já era tua, tá na tua mão. Não Já tem- vem no não seu tem o perfil. que- não tem o que questionar, a galera comprou a ideia e funcionou. Hoje, como é que tá operando a sorveteria. A nível de delivery, a nível de abertura para cliente, horário de funcionamento, como é que funciona hoje uma sorveteria? Mas assim, vocês querem também saber o horário de funcionamento? Sim, a gente teve que mudar, porque mudou o cenário, né? Mudou a forma, né, das pessoas saírem, né? E até elas saírem demorou, né?
Então a gente teve que reajustar o horário de funcionamento da loja. Vale também destacar que quando a gente reabriu, a gente não reabriu com os mais de 45 sabores que a gente tinha. A gente quando a gente abriu a loja, a gente abriu assim, tipo assim, eu acho que eu tenho 5 freezers lá, a gente só colocou 2, porque a gente não sabia como é que ia ser. Né? As pessoas não iam para a rua. Reduziu a produção. Reduzimos muito porque a gente queria sentir como é que seria esse retorno, né? E também tinha uma questão de estoque, produtos, a gente não jogar fora, né? Então, isso também é interessante. Quando a gente não retornou com os mais de 45 sabores que a gente tem hoje, né? Foi bem reduzindo. E aí, quando o cliente foi aos poucos, cadê aquele sabor tal? Cadê aquele outro? Foi bem devagarinho que a gente foi incrementando e voltando ao normal, ao nosso normal. E aí a pergunta foi, que eu acabei indo para outro lado. O que você tem a nível de funcionamento, o que você fez de diferente para poder rodar hoje como é que tá roda rodando. hoje? Então, a gente está com um horário diferenciado, né? Que não era o horário de mais tempos atrás. Hoje a loja funciona de segunda a sexta, das 11 às 7 horas da noite, né? O horário mudou completamente. E só sábados, domingos e feriados funciona das 10h30 às 20 horas. A sorveteria antes era 10, quase 10h30 da noite, né? E a gente chegava a abrir, a loja normal funcionava 9 horas da manhã. Essa questão do horário foi realmente o Covid que fez a gente repensar, né, de como é que seria esse novo movimento, né? E o delivery a gente sempre teve, né? Não foi algo novo. O que realmente a gente colocou que é assim importantíssimo hoje é o celular. Hoje a empresa precisa ter um celular, um WhatsApp. Uma linha dedicada. Como? Uma linha dedicada. Sim. Você faz o pedido pelo próprio WhatsApp. Exatamente, para a gente ter aquele o contato mais próximo, porque não é todo cliente que tem negócio de Instagram, Facebook, então, ele quer o contato com a gente, ouvir a nossa voz ou pedir na hora que a gente quer, ele deseja. Então, assim, a questão do WhatsApp foi fundamental, isso foi o Covid realmente que trouxe para a gente. Como eu falei, a questão do delivery. E aí a gente foi também incrementando com novas taças. Bacana também que aí sempre as reuniões em equipe que a gente faz, a gente ouvindo nossos colaboradores, né? Porque eles estão ali, eles estão ouvindo. Feedback de quem ouve Exatamente. E enxerga o que está acontecendo. Exatamente. E aí foi assim, eles também dando as ideias de que esse sabor não vale a pena permanecer, vamos tirar, sabe? É importantíssimo a equipe estar antenada nesse caminho. E aí é isso, hoje a gente tem várias taças lá, que eu acho bacana lá disso, da gente ter os Dutch Miller, o milkshake não, mas o banana split, né? O Havaí, a moda da casa, é uma infinidade, a gente criou o taça Oreo, tanta coisa que tem lá que isso é muita ideia que foi tendo e fazendo para poder estimular e instigar o cliente a consumir, a retornar uma outra vez. Não, gostei desse, amanhã eu vim para experimentar aquele. Então é meio que estratégias para manter o cliente retornando na loja. E vale também fazer a propaganda que às quartas-feiras a gente tem a quarta-feira mais gostosa, né, do mundo, que a gente chama justamente assim porque é o dia de promoção. A gente escolhe um item lá. Às vezes é o item que mais tem pedida e a gente coloca ele com desconto bom. E aí esse pedido ele é feito ou na loja ou então pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Eu faço, acho que assim, a gente... Eu não... coisa. A gente era só um papo de sorvete, mas... Sorveteria, uma história de família, né? Tem vários anos, a história de família, ela foi... jogada aos leões. Empurrada. Atirada. Adorei a definição. Atirada ao precipício. Vai. E conta e deconta. Pronto. Se vire aí. Se vire. Perfeito. Vista sua roupa de sapo e dê seus pulos. Eu acho que hoje rendeu. É interessante. Isso às vezes é o que eu falo. Eu brinco aqui. Falei, aqui a gente tem imersões em negócios que a gente aprende mais do que você fazer um curso. Porque você vê um empreendimento e você não enxerga, você não percebe. Fala, poxa, quem chega lá hoje? Pode ser, quem sabe, que possamos alcançar esse teu público. E fala, poxa, eu chego lá, é tão simpática lá, como é que foi a jornada dela?
Hoje ela entende tanto isso, hoje ela até tão assim, mas não sabe que lá atrás teve toda uma questão cultural do machismo. Era uma bolha, era uma bolha Santo de casa que que não não faz conseguia milagre. entrar. Isso. Tem a questão de ser mulher, o santo de casa não fazer milagre. E por um acaso do destino falou, não, você tem a pessoa tá aqui. Então a pessoa certa para assumir é essa. E até não pra- tava dentro não, porque não era o momento é esse. E até Vai. pro cliente que não conhecia, chegar lá e falar assim, tá, o sabor não tá mais aqui. Depois que viu o episódio, fala assim, não deve estar porque não tem mais venda, talvez eu seja Não o único adianta um cliente só amar aquele, Entendeu? porque Então- não é assim que sustenta o negócio. Então dá pra, agora fica visível que dá pra ver histórico aí atrás. Em Então, 34 anos. Eu 34. faça a pergunta você. para o ímpar? Não, faça a pergunta Então, eu você. posso fazer? Você faz mesmo. A mais difícil do podcast? A mais difícil podcast. Ah, é o 2, a hora 2. Ó, Pera, pera. pode perguntar mais Oi? detalhes da promoção de quarta-feira que eu tô ligado. Pegou o microfone. A promoção de quarta? É. Quantos Só do- por cento? Opa, olha, só vai- menino, o menino entrega é, nos Dá uma barris. pedrada. o menino é né? afiado. Ele é viu? assim. Faça a pergunta. Entrega nos barris? E aí, entrega nos barris? Entrega nos barris, Ai, entrega. Top. Massa. Entrega. Era só Vou essa pegar o pergunta? WhatsApp. Eu vou. Vai pegar o Vou pegar o WhatsApp? WhatsApp. Vou pegar o WhatsApp. Vai pegar o WhatsApp aí. No Instagram tem um link, tá? Tem um link, Clique lá, vai ter joga. o link no Instagram. Eu vou agradecer agora ou primeiro eu faço a pergunta Não, depois? fala a eu agradeço? pergunta primeiro e a gente fecha. Tá. O protocolo, vamos seguir o rito padrão, né? Naturalmente. Tá. Respire fundo, essa é uma pergunta muito complicada que Não, você tá vai que responder não, olhando tá que pra não. câmera. Sim. Olha É, pra câmera. Mônica Amoedo. Presente. Depois de toda essa jornada, 34 anos de sorveteria, você com suas dificuldades e suas resistências familiares até você entrar e tal. Dá pra ser, e aí tá aí o nome do podcast, né? Dá pra ser empreendedora do ramo de sorvetes em Salvador, sobreviver, manter a família, né? E manter uma história tão bonita como a sua e da sua sorveteria. Aí a câmera é sua e você pode deixar o arroba da. Falar o seu Mandar beijo pra marketing. família, pro pai, Ai. pra mãe, especialmente para o filho, pro marido. Você fica à vontade. Olha, eu acho que o mais interessante que eu pude aprender nessa trajetória toda é a persistência, é a coragem, é não desistir de um sonho. Sonho esse que foi construído por meu pai, né? E eu estou, sim, levando ele com muita força, coragem, garra, nesse contexto todo que a gente vive de pandemia, pós-pandemia, políticas, questões políticas, incertezas, né? Medos, receios, quem não tem, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante é você se dedicar realmente de corpo e alma ao trabalho, aquilo que você realmente está disposto a assumir verdadeiramente o nome, a assumir, né? Não é brincadeira. Você ter um negócio não é uma brincadeira, não é um passatempo, não é um oba-oba. É você realmente ter muita força de vontade. Quantos domingos eu perco? Quantos sábados eu perco, né? Não tem esse negócio de feriado, não. Bateu a porta do escritório e acabou, não. É domingo a domingo, né? Mas é gratificante você ouvir do seu cliente, né? Não elogios também, mas assim, relatos assim, inesquecíveis, de momentos inesquecíveis que ele teve ali na loja com a gente, né? Do sorvete, do cheiro, né? Do ambiente. A sorveteria Maralina, ele tem um propósito muito assim, familiar. É um ambiente assim que atrai isso, né? Um público de geração que vinha com o tio, que vinha com o avô, que vinha com o padrinho, ou que filava uma aula, né? Que levava os amigos. Então, assim, é um ambiente muito familiar, muito... Eu tenho relato de pessoas que estão, assim, com um problema, porque ali perto tem escritórios, né? E estão, assim, com um problema, e vai ali, toma um sorvete, diz que é um momento dele ali, a terapia, e sai dali energizado. Poxa, isso é massa, isso é muito gratificante, saber que ali, naquele contexto, naquele momento, a gente pôde, de alguma forma, contribuir para ele ficar mais leve, para ele resolver também o perrengue dele lá, né? Então, assim, eu acho que é não desistir, é ter muita coragem e força de vontade e se dedicar de corpo e alma. Responsabilidade sempre no que faz, porque a gente é exemplo,
E a gente tem que dar, não adianta ficar falando bonito, porque a gente tem que dar o exemplo, fazer acontecer. Pode deixar seu arroba da sorveteria e mandar os abraços, beijos, tudo. Câmera O toda arroba sua. da sorveteria, do Instagram da sorveteria é sorveteria.amaralina, né? Agradecer, se eu for aqui agradecer, eu tenho medo de esquecer nomes aqui importantes, mas a minha equipe, né? Que sem ela eu não estaria aqui, né? Importantíssima, o meu grupo de colaboradores, a pessoas, minha RT, minha amigona, que a vida me deu, o trabalho me deu, minha amiga Kelly, minha amiga do coração, Iane, que é a que cuida das redes sociais também, com muito carinho, muita dedicação. Ela também dá um gás muito grande. É importantíssimo hoje os negócios terem, sim, um foco voltado para o marketing digital. Isso é também a cereja do bolo. E meu pai, obrigada, minha família, obrigada, meu marido, meu filho, só agradecimento mesmo, por me aturarem, por ter tanta compreensão de tantas ausências minhas, e eu, ainda assim, eles compreenderem, sempre estarem me apoiando, me ajudando, né? É isso. Toma. Fiquei emocionada. Acontece, eu já estou acostumado também. Mais uma vez, te agradecer pela Pela história, disponibilizar disponibilidade. sua história pra gente, contar uma história muito linda de superação, Nem eu de imaginava. quebrar barreiras, de desafiar. Assim, às vezes você não precisa levantar uma bandeira e dizer que é feminista, porque você não precisa levantar a bandeira. Você Sim. quebrou paradigmas, você assumiu. Mas foi forçado, não importa. Sim. Você poderia muito bem dizer, não dou conta, não quer isso que eu quero, e falar, se vire. Fecha. Assim, É. você fez, contou tua história. A gente esperava, lógico, a história, a gente sabe que essas empresas têm isso, mas quando você vê por trás, foi lá, assumiu e ficou. Ninguém sabe realmente o que é. Filha do papai. Assim, a gente viu por A mais B aqui, você tava com problema por questão de responsabilidade, você deu uma satisfação, deu um jeitinho e veio o tempo que você tinha disponível para estar com a gente sabe que você deveria estar muito mais dentro do seu negócio resolvendo um problema que você estava agora, que é uma Do freezer. ferramenta O freezer de trabalho, que- que é um freezer onde você disponibiliza teu estoque, que pode dar um problema muito mais na frente. Agradecimento de coração, muitíssimo Muito obrigado. obrigado. Espero que tenha gostado. É um Com momento certeza. que pra gente foi muito gratificante essa gratificante. história. Para mim também foi bastante. É uma nova experiência, né? Tudo a gente carrega com E vai ficar pra grande história, né? aprendizado. Vai ficar aí, vai Fica ficar pra no YouTube história. pra vida. Espero ter contribuído aí Porra! para os pequenos empreendedores. Esse é o nosso Uma intuito. chamazinha de esperança. Nossa, Tudo é sorvete- possível, basta querer. É arregaçar, as mangas e vamos em frente. Sua empresa tem 34 anos, ela já não é mais pequena há muito tempo. Ela já É é grande. verdade. Consolidada, mas também não pode deixar somente ficar na história. É. Tem que continuar e se reinventar a cada Exatamente. dia. A cada Esse dia. é o desafio. Esse é o desafio. É isso aí. É, Agradecer nossos apoiadores, patrocinadores que tá com a gente aí desde o início. Café Palori, Café Palori. arroba Café café underline Palori, você que está ouvindo no Spotify, no Deezer. É italiano, Jorge. Quadrato Quadrato Pizzaria. Arroba Quadrato Pizzaria. Pizzaria. Como o Jorge já mediu aqui, fez as contas. 112% mais satisfação porque não tem borda. Então a pizza é 100% recheada. isso então, aqui é estatística. Como não perde pela borda, é uma pizza com muito mais satisfação. Não cai no golpe, né? No caso do golpe da borda, O borda golpe é da golpe. borda. Caso, eu não como borda. Tá perdendo. Deveria comer. Esse George desenvolveu uma prática criminosa no podcast. O golpe da borda. Parabéns, já você é criativo. Sensacional isso. Estamos também com a rede Abacus, que é uma rede que chega a Salvador de contabilidade, especialistas contábeis para você pegar o melhor fluxo tributário para sua empresa. Às vezes você está passando por perrengue, dá uma consultada, ver se ele pode te ajudar de alguma maneira, você mudar ou fazer algum tipo de projeto para te pagar menos imposto, que pelo que nós conversamos com a convidada, é praticamente um sócio que só pega a parte líquida. Eu não posso ficar no meu Excel ainda não? O ideal é que não. Depois que você se profissionaliza, se Isso é você quer chato, crescer, velho. quer se manter no mercado, o ideal é pegar uma boa contabilidade e a Abacus está aí para isso. Arroba. Rede Abacus. E aí você procura lá no Instagram. E aí você vai encontrar os melhores peritos. Rapaz, Jorge, quando fala isso, eu me sinto no CSI. Os maiores peritos contábeis do Brasil estão aqui. Se quiser não achar, já quiser período contábil, você sai, não precisa ir para Miami. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Spotify.
Dizzy. Rapaz, tá treinando isso aqui. 2023 melhorou muito. Um abraço, tchau, tchau, galera.